Eu, com 12 anos, já tinha aí, eu posso dizer que eu já tinha vários crimes cometidos. E eu sempre dizia um termo que eu tinha nascido para aquilo, eu tinha nascido para o crime. Meu nome é Hugo Leonardo, tenho 26 anos, sou ex-presidiário e também ex-interno da Fundação Casa. Eu comecei com 10 para 11 anos a buscar preencher um vazio que nasceu dentro de mim devido à ausência de afeto familiar. Eu comecei a buscar alternativas para que aquele vazio fosse preenchido dentro de mim. E foi ali que eu conheci as drogas, muito novo, de forma precoce. Eu, com 12 anos, já tinha aí, eu posso dizer que eu já tinha vários crimes cometidos. A tentativa de latrocínio, o porte ilegal de armas, o tráfico internacional de drogas, a resistência à prisão, o tráfico de pessoas, e fui detido e acabei fugindo, né? Acabei fugindo da fundação e na fuga acabei colidindo com o carro. O acidente foi gravíssimo. Um acidente em que minha perna foi esmagada. Um acidente que me fez voltar para a sociedade depois de um tempo. Só que me fez voltar como deficiente físico. Mesmo eu já perdido a perna, mesmo eu usando um aparelho ortopédico, prótese, eu não abandonei o crime. E eu sempre dizia um termo que eu tinha nascido para aquilo, eu tinha nascido para o crime, nascido para roubar, nascido para ver as pessoas sofrerem na minha mão. Eu sentia prazer naquilo, sentia em ver uma vítima implorando pela sua vida. Eu fui preso por uma sexta vez, fui parar no sistema carcerário e ali praticamente foi o início. Ali foi aonde tudo começou. Ali foi onde Deus me chamou. Esse chamado foi quando eu conheci o trabalho. Dentro do presídio tinha obreiros que faziam um trabalho da igreja. Eu afirmo com convicção que foi dentro da cadeia que eu consegui ouvir o chamado de Deus para a minha vida. E olha, eu posso dizer, foi algo que é algo palpável, uma voz que realmente não te deixa vestígios de dúvida. E eu comecei a despertar e ter curiosidade em saber quem era Jesus Cristo, cara. Quando eu comecei a ler o Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, que eu pude realmente entender que Jesus existia, quando eu aceitei que Ele era Filho de Deus, aquele chamado ficou evidente. Eu já decidi deixar tudo. Eu tive que deixar o status, a fama, a ostentação, eu tive que deixar as drogas. E eu tinha uma certeza tão grande de que eu ia ter uma nova vida que parecia que quando eu ouvi o meu chamado, eu já não estava mais nem preso. Quando eu saí da cadeia, eu posso dizer que eu realmente fiz um sacrifício de deixar aquela vida. Eu posso dizer até que foi o primeiro. Era uma vida difícil? Sim, mas era uma vida que me trazia regalias. Só que eu saí desempregado, eu não tinha onde morar, minha família já não queria mais que eu voltasse para eles. Eu saí sem nada, e, inclusive saí deficiente. Eu poderia ter 1000 motivos para que eu desacreditasse, mas aquela convicção era tão forte dentro de mim que eu ia ter uma nova vida, sendo deficiente ou não, porque a maior deficiência do ser humano não é a física, não é a deficiência motora, é a intelectual. Eu saí era por volta de quase 1h da manhã. No outro dia, 7h da manhã, eu já estava na igreja, já estava de frente com o altar de novo, para agradecer pela oportunidade de vida, pela oportunidade de eu ter sido chamado, porque eu perdi irmão, eu perdi primos,
mas Deus me chamou. E literalmente eu criei, eu me entreguei. E no outro dia eu já estava lá para me batizar. Me entreguei 100%, veio a Fogueira Santa de Israel. E, sendo bem honesto, eu já fui malandro. Então, às vezes num gesto, às vezes num olhar, às vezes a pessoa não precisa nem foneticamente dizer, mas às vezes num gesto, num olhar, a gente consegue perceber a intenção, realmente o que está dentro da pessoa. E quando eu ouvi realmente, quando eu pude ouvir, entender e absorver o que é a Fogueira Santa de Israel, eu realmente vi que aquele pastor, ele queria me abençoar. O meu pedido foi para que eu recebesse a presença, o Espírito de Deus dentro de mim. E por eu não ter observado e nem visto malícia e maldade, eu realmente me entreguei. Eu fui pro tudo ou nada. E eu fui vender a minha prótese. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou vender minha perna. Eu vou vender minha prótese que eu uso, mesmo que eu desça do altar pulando, mesmo que eu desça de muleta, mesmo que, enfim, não importa. Eu quero esse Deus na minha vida. Eu só não vendi porque eu não achei quem comprasse. Eu só não vendi, eu rodei a cidade que eu moro. Fui em todas as casas que vendem produtos ortopédicos, que compra e revende esses tipos de aparelho, e ninguém quis comprar. Eu fui disposto a vender por qualquer valor. Ela valia quase 30 mil reais. Se a pessoa me oferecesse 500, eu venderia por qualquer valor. Eu voltei frustrado, mas Deus viu minha intenção. E Deus, no dia 11/7/2014, numa sexta-feira, o Espírito Santo desceu. Ele me mudou. Ele transformou a minha vida. Eu saí daquela reunião, parecia que quando eu saí da porta da igreja, parecia que eu já estava em outro local. Parecia que era outra cidade. Tudo mudou. Vieram outras fogueiras santas. E da mesma forma eu me lancei. Vieram outras e eu fiz fogueira por fogueira. Teve fogueira santa de eu vender todos os móveis da minha casa. Nessa ocasião, eu, minha esposa e meu filho, nós só ficamos com um colchão. Nós vendemos tudo. Geladeira, fogão, nós vendemos tudo. Teve fogueiras santas que eu dei carro. A nossa vida gradativamente foi evoluindo. Ele colocou dentro de mim que eu teria uma marca e essa marca seria expandida a nível Brasil. A coisa foi mudando, a empresa foi crescendo. Eu que não tinha formalizado ela juridicamente, nós formalizamos. Isso já fazem mais ou menos um ano e meio. Nós já temos lojas, nós já temos 2 lojas no Rio de Janeiro. Nós já temos uma loja em Minas Gerais, uma em Brasília, 2 em Alagoas. Nós temos 2 lojas no Rio Grande do Sul. Nós já temos agora para inaugurar, nós temos no Amazonas. De lá para cá nossa vida financeira, ela não mudou, ela foi transformada, né? Nós temos 2 imóveis. Eu dei o automóvel que minha esposa queria, eu dei para ela. Eu tenho o meu automóvel. Meu filho estuda em escola particular. Eu que nunca tive estudo, estou conseguindo direcionar meu filho, né? Poder conceder isso a ele. Essas conquistas veio. Eu agi a fé, veio, mas essas eu não me baseio nelas. Eu me baseio na presença de Deus que eu recebi naquela sexta-feira. Eu me baseio naquilo que entrou dentro de mim, porque eu pude observar que existe, eu pude observar, eu pude ver, eu pude realmente entender, eu pude realmente saber que existe um Deus. Que existe um Deus que tinha me chamado. Ele me tirou de dentro de uma cadeia, cara. Eu estava desacreditado. Eu tinha tudo para que eu pudesse
não estar aqui hoje. Tudo para que eu não tivesse essa oportunidade de estar respirando. E é nessa conquista, é a conquista de ter sido chamado, de ter sido selecionado dentre muitos que morreu por muito menos do que eu fiz, muito menos. Mas Deus, Ele me conservou, Ele me concedeu essa realização. Há uma vida realmente baseada na obediência, no temor, na reverência, mas realmente uma vida que me proporcionou conhecer a Deus.